Olá, pessoal. Vamos mais uma aula de geografia. A gente vai falando sobre a questão ambiental, né? Então, a gente vai falar sobre alguns desses dilemas ambientais e da presença do ser humano, né? Da morada humana e esses dilemas que muitas vezes nós temos causado, né? Então, vamos aqui compartilhar a apresentação para a gente iniciar a nossa aula, né? Então, o tema de hoje é a morada humana e os dilemas ambientais, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos, bem rapidamente, de meio ambiente, até porque é uma discussão muito longa, né? Um debate mais extenso, feita por vários estudiosos em várias áreas, né? Então, da geografia, biologia, entre outras áreas, até sociológica também, que entra nesse debate, né? Mas vamos tentar organizar e simplificar um pouco aqui os conceitos e discutir um pouco sobre as questões ambientais e o ser humano no olhar geográfico. Então, essa aula vai estar dividida basicamente em algumas partes, né, sobre alguns conceitos de ambiente, meio ambiente, enfim, sobre sociedade de consumo, né, de consumo e meio ambiente, qual é a relação. Além de entender que as questões ambientais não são atuais, né, elas já vêm de muito tempo, só que agora a gente tem aprofundado um pouco mais e as questões têm se agravado, né, como a gente tem visto. Então, inicialmente, é falar do conceito, né, de meio ambiente. Ele muitas vezes é chamado só de ambiente, né, então, alguns chamam de meio ambiente, outros de ambiente. Envolve, então, todas as coisas, de maneira bem simplificada, envolve todas as coisas vivas e não vivas ocorrendo na Terra, ou em alguma região dela, que afetam os ecossistemas e a vida dos humanos. Então, tem uma relação, né, quando a gente fala do ambiente, não é dissociado só a questão ambiental da questão humana, até porque um interfere no outro, né? É todo mundo junto. Esse termo, o termo meio ambiente, foi usado pela primeira vez por um naturalista francês, onde meio significa o lugar onde está ou se movimenta um ser vivo, e ambiente designa o que rodeia esse ser, ou seja, ao redor. Então, é o ser, né? Seja ele ser humano, enfim, ele ser vivo e o seu ao redor, né? Então, é realmente um sistema. Só que esse conceito assim, é muito abrangente, diversificado, tem estudiosos e pesquisadores que passam a vida debruçados sobre o conceito e ainda não conseguem chegar num conceito realmente final, né? Então ele está sendo lapidado. Até porque a discussão sobre questão ambiental, se a gente pensar em termos tempos históricos nesse período, ela é muito recente, né? A gente vem ver um debate maior na década de 70 mais. Não que antes não existisse, mas assim a gente vê com a mídia colocando em xeque, com as organizações mundiais e políticas se organizando e vendo que esse estilo de vida que a gente veio levando, principalmente após a Revolução Industrial, é um grande marco, né, na sociedade moderna. Não tem jeito, né? Assim, não tem como a gente continuar com esse estilo e achar que isso aí está dado para sempre, porque o único planeta que a gente tem é esse, né? Não tem outro para a gente explorar recursos e tudo mais. E o modo como a gente tem feito isso ao longo dos anos, durante muitos anos, tem feito com que se destrua mais rápido ou se acelere processos naturais, como a questão do aquecimento global e tudo mais. Então, processos que poderiam ser naturais sem a interferência do homem, que levariam anos, a gente está reduzindo, né? Reduzindo a bem menos tempo e prejudicando a nossa própria sobrevivência, né? Então, em relação à conceituação, continuando, o meio ambiente pode ter diversos conceitos, né? E aí, para a ONU, eu trouxe uma aqui, né? Para a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que é uma organização bem importante em termos mundiais, né? Falando não só nacional, mas mundial. Meio ambiente é o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. Então, por isso o olhar da geografia também, porque a geografia ela vai tratar dos acontecimentos que envolvem na Terra, né? O que é que tem transformado as paisagens,
os espaços, os lugares geográficos, né? Então, por isso que a gente aborda também a questão ambiental na geografia, porque isso transforma os lugares, né? Transforma as paisagens, principalmente. A gente vai comparar paisagens de séculos atrás, do mesmo lugar, e após a Revolução Industrial e após o crescimento das cidades e tudo mais, a gente vê uma transformação muito grande naquele meio ambiente. O que antes era natural começa a ser artificial ou artificial e natural. Então, esse é o olhar da geografia com a questão ambiental. Além da preservação e conservação, que são duas coisas diferentes, né? Então, falando agora nessa parte da aula, né, a gente vai falar um pouquinho da sociedade de consumo e como é que isso tem um impacto na questão ambiental, né? Então, a gente vem vindo com uma sociedade, principalmente no sistema capitalista ao qual nós estamos incluídos, e a maior parte dos países do mundo, que começou a se colocar em primeiro lugar o lucro, o dinheiro, não só as necessidades. Então, assim, se viu que só as necessidades básicas não trariam tanto dinheiro. Então, além das necessidades básicas, a propaganda, o marketing das empresas começaram a ver que precisavam mexer no nosso psicológico para a gente começar a querer mais do que a gente precisa. E, na verdade, a gente entender que a gente precisa daquele produto, né? Porque só assim eles conseguiriam gerar mais dinheiro, renda e tudo mais. Então, na questão do marketing, é uma questão até psicológica mesmo, de fazer induzir, né, com que as pessoas comecem a querer aquela coisa e achar que é super necessária, né, por moda, por influência. E aí essa transformação, né, então essa sociedade baseada nisso, ela faz com que a gente sempre queira ter alguma coisa mais nova, mais atualizada. Os produtos, inclusive não têm a mesma duração do que antes, então eles são programados para ficarem obsoletos em menos tempo, para que você assim tenha que estar sempre comprando mais, né, e movendo a economia. Esse é um dos pilares básicos dessa sociedade de consumo do sistema capitalista. Então, é um consumo além das necessidades básicas. Que aí, como eu falei, então, a questão do marketing, da propaganda, eles estudam até psicologicamente o ser humano para estimular mais novas necessidades de consumo, que você até então nem pensava que precisava, e de uma hora para outra você começa a não viver sem aquilo, ou focar sua vida, objetivar em comprar aquilo. Como é que eu vou dar um jeito de comprar aquilo que todo mundo está usando, que todo mundo tem, que todo mundo precisa agora? É um sentimento, assim, de vazio, né? Você começa a ter um vazio porque não tem acesso àqueles produtos, né, em específicos. E são produtos normalmente não essenciais. Quando a gente fala assim, produtos essenciais é para sobrevivência, né? De comida, de habitação, de saúde. São produtos além disso, né? E aí, com isso, vem uma questão ambiental muito séria, porque se a gente começa a consumir coisas que não duram tanto, e aí vai para o lixo, né? Só que fora da terra não tem como, né? Então a gente não joga fora, você joga dentro mesmo, porque é só dentro da terra. Então, o problema de lixo a gente vem vendo, principalmente atualmente, né, nessa sociedade, na era que nós estamos vivendo, nessa fase do capitalismo, né, informacional, técnica, que a gente tem um problema de lixo eletrônico em excesso. A gente já vinha tendo muita questão com o outro tipo de lixo, que ainda tem, né, muito problema, mas uma das grandes questões agora é com o lixo eletrônico, porque ele é potencialmente ele pode degradar mais o ambiente, ele é mais prejudicial e mais perigoso, então o descarte tem que ser correto, não pode ser no lixo comum, né? A gente tem pouca questão da reciclagem, que a gente vai falar lá na frente, né? E aí tem materiais desses aparelhos eletrônicos que são tóxicos para a nossa saúde, que não daria para ser colocado em qualquer lugar, mesmo em aterros sanitários, porque pode ir para o lençol freático, pode ir para a questão do solo também, enfim, várias interferências ambientais. E a gente já tem algumas empresas que estão nesse segmento, né, para reciclar esse tipo de material, porque é bem específico e tem que ter alguns cuidados de segurança e tudo mais, mas ainda é muito incipiente. A gente vê muitas empresas privadas, algumas iniciativas, mas não um programa público, uma política pública realmente feita para isso, né? Em alguns países, talvez sim,
Mas aí, falando de Brasil, a gente vê que é muito raro ver da iniciativa pública que isso tenha uma política mais abrangente, né? A gente vê muito políticas pontuais, alguns municípios, alguns estados fazendo, e muito a iniciativa privada, que não é de todo ruim, também é bom, mas o programa precisa ser maior, né? Porque ser só pontual e aquele lugar lá afastado no meio do Brasil que não tem acesso, mas não tem acesso à reciclagem, mas consome os produtos eletrônicos. Ele não vai ter outra alternativa a não ser jogar no lixo comum, e aí a gente vai tendo vários problemas. Então, a gente precisa de uma política pública nacional, né, em que ela consiga chegar nesses todos os pontos do Brasil para realmente a gente ter uma reciclagem, um reuso desses produtos, segurança na reciclagem para que não afete o meio ambiente. Mas, assim, ainda é bem um sonho ter essa questão da política pública em relação a essa questão ambiental do lixo eletrônico no Brasil, né? Então, a gente vê basicamente que o consumismo, né, que aí quando a gente fala meio ambiente e consumo, e o consumismo é esse extremo, você consumir muito além, né, do que precisa. E não é sustentável de jeito nenhum, para nenhum lugar do mundo. Apesar da gente ter exemplos de países super consumistas, como, por exemplo, os Estados Unidos, quase tudo é jogado fora, é atualizado e tal, mas o mundo não aguenta, né? Se todos os países tivessem o mesmo padrão de consumo, que nem os Estados Unidos, por exemplo, claro que tem outros países, mas eu estou dando os Estados Unidos porque acho que é o mais divulgado, né? Assim, da questão consumista. O mundo não aguentaria, seriam poucos dias, né? Vocês podem até pesquisar isso, é um dado bem interessante. Então, a questão é deixar de consumir? Ah, não, mas a gente vai viver sem consumir nada. Não, mas a questão é o quanto que se pode consumir para que se sustente. Até porque só existem esses países super consumistas porque alguém está muito pobre sem consumir nada. E aí não é justo. Então, é uma distribuição igualitária das riquezas, né? E do consumo necessário para todos, mas não só para alguns grupos terem acesso a mais coisas que outros e estarem prejudicando mais o meio ambiente que outros. Não é justo, né? Mas não é de jeito nenhum também acabar com o consumo, porque é da vida, né? Você nasceu, você começa a consumir. Mas um consumo mais consciente, com materiais mais sustentáveis, com que isso não agrida tanto o ambiente que nós mesmos vivemos, né? Obviamente que não existe nada que não vai impactar nada, né? 0%, mas a gente pode diminuir muito e deve, especialmente esses países que tem essa política consumista em excesso, rever o seu estilo de vida e ser mais igualitário à questão do consumo para todos os países, porque muitas pessoas não têm nem o que comer, né? Então, esse é o grande problema que a gente vem vivendo atual, ambiental, e também com a questão desse sistema capitalista do jeito que está. E aí eu trouxe para aqui, para vocês, bem interessante, falando de consumismo e desses excessos, né? Que durante a pandemia, né? A pandemia do Covid-19, isso foi ano passado, em 2020, né? Essa gravação é em 2021. No Brasil, a gente teve inaugurações de loja em plena pandemia, não controlada aqui no que esteve no Brasil, e as pessoas simplesmente assim, loucas, né? Desesperadas para ir no primeiro dia, na inauguração. Então, assim, chega a um ponto que a gente deixa de pensar na nossa saúde em detrimento desse pensamento consumista, porque é mais barato na inauguração, porque vão ter mais coisas, enfim. A gente ignora até a questão de saúde, a gente coloca em risco a nossa saúde porque o consumo está em primeiro lugar. Isso não quer dizer que as pessoas pararam para pensar nisso, né? Elas vão por instinto, que essa é a questão. É tão colocado em nós que nós temos que consumir mais e mais, e aí você quer arranjar um jeito mais barato de conseguir aquela coisa. Então, no dia da inauguração, que provavelmente terá, né, mais promoções e tudo mais, então você esquece até da sua questão de saúde, que foi isso que aconteceu em alguns lugares do Brasil. Eu coloquei 2 exemplos aqui, 2 reportagens, do Rio de Janeiro e tudo mais, São Paulo, mas não foi só nesses lugares, em vários lugares do Brasil a gente
teve essas aglomerações em torno do consumo em plena pandemia, né? Então, acho que é um ponto importante para a gente refletir até onde, né? Que tipo de consumo nós queremos, né? Será que isso é saudável para a sociedade e para o mundo? Enfim. E aí, continuando em relação ao consumo e meio ambiente, aquilo que eu já venho falando, né, em alguns slides anteriores, a gente tem que aprender a consumir, não é deixar de consumir, até porque nós estamos nesse sistema, é inerente, né? Então, a gente está vivendo um sistema capitalista, mas ele não precisa ser tão predatório, tão devastador. Acho que esse é o grande ponto, né? Então, é um ter o quê? O que é esse aprender a consumir? É ter um consumo mais consciente, uma reflexão sobre a real necessidade da compra, daquela compra que você vai fazer. Realmente eu preciso ou eu estou indo só por moda, por influência, por ter mais e mais e mais? Compre o que é necessário, não o supérfluo, né? Você comprar se planeje para comprar uma coisa que você deseja e vai servir para quê aquilo, né, na sua vida? Vai ter uma importância? Porque a gente, além dessa questão social, de consciência, a gente também tem uma questão de dinheiro, porque esse consumo desenfreado, ele tem gerado muita inadimplência, né? As pessoas estão ficando endividadas e aí não tem nem dinheiro para comida, muitas vezes. Por conta desse desejo louco de sempre ter mais coisas, o tênis mais novo, o celular mais atualizado, mesmo que o anterior ainda sirva, né? Então, optar por fabricantes que respeitem a legislação ambiental também, isso é bem importante, né? Então, além de consumir mais consciente e melhor na escolha do produto, também ver quem é aquela empresa, né? Que empresa é essa que eu escolhi comprar esse produto? Ah, mas está mais barato nessa empresa do que na outra, o mesmo produto. Mas que tipo de trabalho que está por trás? Por que é tão mais barato que a outro o mesmo serviço ou o mesmo produto? Muitas vezes, ali por trás está escondido uma exploração de trabalho, uma questão ambiental que não está sendo respeitada, então por isso ele consegue baixar o custo para o consumidor, mas tem um custo ambiental muito alto. É um móvel de uma madeireira que não tem certificação. Ah, mas eu estou pagando mais barato. Mas você está, então, contribuindo para que o desmatamento, né, sem medidas continue. É ilegal o desmatamento, a exploração ilegal de madeira. Então, assim, é repensar. Né? Não é só porque é o mais barato, é o mais em conta eu vou comprar. Essa empresa que tem que ser uma empresa social, que tem responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Então, acho que é isso que a gente tem que começar a perceber, né? Não só pensar no meu ponto, eu vou pagar mais barato, eu vou escolher isso, porque isso está impactando a nossa responsabilidade com isso, né? E aí isso também tem a questão governamental, é claro, de punir essas empresas que estejam vendendo seus produtos que não estejam certificados. Mas nós, como consumidores, também podemos dar uma leve pesquisada em que tipo de produto que a gente está consumindo, se a empresa ela é socialmente, ambientalmente responsável, né? É sustentável. Então, continuando, a gente falando um pouquinho agora sobre reciclagem e reutilização, né? Que são duas coisas diferentes. A gente vê que também ainda é muito difícil a gente ter realmente coletas seletivas nas cidades realmente efetivas, né? A gente vê muito aquelas caixinhas coloridas e tal, mas muitas vezes é só as caixinhas lá e quem recolhe junta tudo, né? Acaba não tendo, então, a finalidade, né? Então, tem só a parte anterior, que é colocada em universidades, em espaços públicos, mas na hora realmente de fazer a divisão não tem. E aí é uma questão do poder público, né? Uma falha do poder público que a gente tem que ficar atento e cobrar os governantes para que haja realmente uma coleta seletiva maior em todas as cidades, sejam elas metropolitanas, perto das capitais, ou em cidades do interior, do Brasil todo, né? Então, assim, é uma política pública que a longo prazo ela dá muito benefício e retorno até financeiro de empresas, né, que trabalhem com esse tipo de material, geração de emprego, enfim. Então, assim,
vamos tentar cobrar isso mais nos nossos municípios, nas nossas cidades, onde quer que nós estejamos, e dos políticos que nós vamos votar também, políticas em relação à questão da coleta seletiva, né, da reciclagem. Então, a gente também tem que ter no nosso ambiente, né, fora ter esse aspecto político da reciclagem, a gente tem que também criar hábitos de reutilização de materiais. Muitas vezes a gente faz compra de algumas coisas que podem servir para outras, né, o recipiente, enfim. Claro que de um modo que não prejudica a nossa saúde, mas assim, tentar inventar, tentar reutilizar aquilo que pode ser reutilizado. E o que não, procurar uma reciclagem. E questionar o nosso município se não tiver. Porque que não tem, nós queremos, né? Então, ter essa responsabilidade enquanto cidadão. A gente vê também, nesse ambiente, né, que a gente está vivendo de consumismo, um aumento da produção desenfreado, né, porque tem que ter mais novo, ano que vem já vai lançar outro celular, que já vai lançar outro modelo de moda das roupas. Só que a gente tem que ter em mente que os recursos naturais, eles são limitados. Então, nosso consumo não pode ser ilimitado, né? Então, a gente começar a pensar o que a gente precisa, né? Que produto eu estou consumindo, às vezes muito barato, mas que vai durar muito pouco. Às vezes é melhor comprar até de vestimento, de calçado, enfim, não precisa ser uma coisa tão tecnológica, que seja um valor mais elevado, mas que vai ter uma durabilidade maior, porque isso a gente vai estar contribuindo para não gerar mais lixo, né? Lixo eletrônico, e o lixo da moda também é um grande problema. Muitas das peças não são recicláveis. E aí vão para os aterros sanitários. E aí, quantos anos que são para degradar alguns tipos de tecido, né? Que a gente tem muitos tecidos que são com fibras de plástico e tudo mais. Então, assim, vamos repensar, né? Repensar. É um trabalho de formiguinha, não é fácil, mas é possível, né? E então, a gente tem com tudo isso, né, com toda essa conjuntura, uma degradação ambiental muito forte, né, principalmente nos últimos anos. O ser humano tem transformado muito, né, o lugar em que vive. E aí isso afeta a nossa qualidade de vida, né? Chega a ser uma coisa assim, que não dá para entender, né, como é que a gente impacta de um jeito que a nossa própria existência ela está sob risco. E sobre a nossa qualidade de vida. Então, a gente começa a viver em cidades mais poluídas, porque tem mais carros, né? E passa muito mais tempo em trânsito, né? Então, a gente perde muito tempo nisso. No final de semana, a gente está cansado, e aí fica naquele ciclo que a gente não consegue sair. Isso estou dando exemplo de cidades maiores, mas cidades menores também, né? Com o avanço da tecnologia e tudo mais, a gente se perde na qualidade de vida, né? E com um ambiente não agradável, né, o meio ambiente não preservado e conservado, isso afeta a nossa qualidade de vida na água, né? Se a gente tem uma indústria em determinada região que vai impactar o lençol freático ou o rio, que é um manancial, né, daquela região, então a gente tem que questionar por que aquela indústria, aquela empresa, o agronegócio está ali. Enfim, são questionamentos, questão de agrotóxicos, enfim. O tema é bem amplo, a gente está tentando aqui simplificar, né? Mas caso vocês queiram aprofundar sobre determinado ponto, também é bem interessante. Então, o ser humano ele vem desmatando, né? Ele vem poluindo, e aí a gente está colocando a nossa vida em risco e a vida dos outros seres vivos. Muitas espécies, né, podem estar em extinção por conta das nossas atitudes. Espécies vegetais e animais também. Então, tudo que a gente interfere, ela tem um impacto, por mais que não seja naquele momento, né, naquela situação. Às vezes, lá na frente, nas próximas gerações, a gente vai ter um impacto se a gente degradar uma região, né? Na questão climática, na questão da água, né? Então, realmente, repensar nas atitudes pessoais, né? O que é que eu posso fazer no meu dia a dia, na minha casa, com a minha família, né, de separação de lixo e, enfim, outras, consumo consciente, mas, e eu acho que principalmente, da cobrança do poder público local, seja ele municipal, estadual ou nacional. E aí é a nossa responsabilidade, né, de eleger pessoas que realmente tenham essa responsabilidade e não que pensem apenas em dar dinheiro para grandes empresas. Então, questionar. E quem for eleito, mesmo que não tenha sido o político que você votou, de cobrar, sim, políticas
nessa área, dizer, ó, a minha comunidade, a minha rua, o meu bairro, a gente está querendo que isso aconteça, porque só com a cobrança, a gente quer uma coleta seletiva, a gente quer um projeto, né, ambiental aqui para a região, se tem alguma empresa danificando mais e prejudicando vocês, questionar, mas isso tem que ser em conjunto, né, que sozinho, uma andorinha só não faz verão, né, como já diz o ditado. Aqui a gente vai falar só um pouquinho sobre o aterro sanitário, eu não vou me ater muito, né, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, mas é basicamente como é que um aterro sanitário ele funciona, né? E aí por isso que os lixões eles são abomináveis, porque eles não têm nenhuma dessas seguranças, né, dessas etapas. E aí a gente vê o quanto complexo é. Às vezes de longe a gente só vê, acha que o aterro só vai colocar o lixo lá em diversas camadas e é dessa forma. E não, né? Tem toda uma tecnologia por trás, né? É uma indústria praticamente, mas é uma indústria com a questão do lixo, né? E tem a separação por tipo de lixo também e tudo mais. E isso é dinheiro, né? É investimento. Então, quanto mais a gente reciclar, reutilizar materiais, para que não se chegue aí no aterro. No aterro realmente só chega o material que não precisar, não tiver como reciclar, né? Tiver de um estado que não tenha como. Mas a maior parte das coisas que nós usamos, elas podem ser recicladas e reutilizadas. Então, eu acho que é o dever da gente, né? Cobrar por mais políticas e mais lugares que façam reciclagem, mais empresas, né? E apoiar essas empresas, as pequenas que existem, né? Então, tenta reciclar, vê na tua casa aí do lixo, o que é que dá para ser reciclável? Aonde é que tem? Dá um Google aí, pesquisa aonde é que tem próximo um lugar que tenha esse descarte responsável, né? Ah, não vou colocar só aqui na minha rua mesmo porque eu não tenho um pouco de preguiça, não quero separar. Mas essa mudança, se você começa a fazer na sua casa, na casa dos seus familiares, é assim que as mudanças vão acontecendo, né, na sociedade, né? Então, é um trabalho de formiguinha, mas é muito importante, tá? E por último, a gente vai falar um pouquinho que as questões ambientais, então, elas remetem de muito tempo, não são questões que existem agora, né? O homem modifica a natureza há muito tempo, desde que ele começou principalmente a plantar e a ter seus rebanhos, então isso remete a mais de 10 mil anos atrás. Agora, é claro que o impacto daquele tempo com o impacto de hoje é muito diferente, né? Hoje é muito mais rápido esse impacto, é muito mais rápido a transformação dos espaços por conta disso, né? E aí a gente tem a questão dos alimentos, que muitas vezes a gente esquece, né, do impacto ambiental que a produção de alimento ela pode ter. Não só com o desmatamento, mas também com o uso de agrotóxicos para melhorar aquela produção. Então, além da questão de desmatar, que aí tem um impacto climático, local, enfim, a gente pode estar poluindo o solo, que pode estar poluindo o lençol freático e poluir a água de toda uma região de consumo, né? Então, é a gente entender essa relação muito dinâmica entre o ser humano e as atividades que ele faz, né? Então, a questão da alimentação é uma outra, né? Escolher alimentos que sejam mais naturais e que não impactem tanto, né? Esse é bem mais difícil, porque o acesso à alimentação, principalmente nos valores que tá, né? Então, a gente procura o alimento mais barato e muitas vezes o alimento mais barato ele é mais tóxico para a gente. E poucas empresas são responsáveis pela produção, né? Pela sua produção limpa. Então, a gente vê as cidades principalmente transformando, né, a natureza, e isso aconteceu, né, há muito tempo, né, principalmente após a Revolução Industrial. Então, a gente tem o maior número de cidades e com muitas indústrias, e lá atrás a gente via o uso indiscriminado de matéria-prima, porque até então não se entendia que ia acabar, né? Então, o carvão mineral era muito usado nas fábricas, né? A gente vê agora do século XIX também para cá, um pouco mais recente, o petróleo, a gente usa até hoje. E aí, por que não a gente começa a pensar de energias renováveis, né? Que aí é um outro assunto. Que a gente já está vendo um avanço, mas ainda é muito pouco, porque esse tipo de recurso que é finito, né? Que acaba, além de acabar, ele é muito prejudicial ao planeta, né? Principalmente a questão de poluição do ar, né? A poluição do ar, do solo, mas do ar, né? Com a questão dos poluentes
de carros, caminhões e das fábricas, né? Então, durante aquele período lá após a Revolução Industrial, a questão era só dar dinheiro e produzir, ninguém se preocupava muito com o que aquilo ia causar. E aí a gente viu muitas mortes e muitas doenças que foram causadas nessas fábricas, e por conta desse tipo de produção sem pensar no amanhã, né? E aí, com o tempo, é que a gente foi revendo, e hoje a gente tem um pouco mais de noção e um pouco mais de conhecimento sobre os danos que esses tipos de energias não renováveis elas podem dar e quais são as alternativas. Então, a gente tem pensado em soluções de energia eólica, né? Entre outros tipos de energia, né? De energias mais limpas. A gente teve, então, a ampliação da atividade industrial, né, nesse período, com o aumento da extração de minérios no solo, né, ferro e carvão, basicamente, e a derrubada de florestas, tanto para a questão do carvão vegetal, como para a ampliação de áreas agrícolas e pecuárias. Então, é um ponto a gente pensar sobre a questão da alimentação no mundo, né? É um tema bem amplo, né? Aqui a gente está dando um panorama geral e tentando mostrar o olhar geográfico, que é o olhar da transformação dos espaços e das paisagens por conta dessas atividades, né? E o impacto nisso na nossa vida. Então, é isso aí, gente. Obrigada e até a próxima aula.